Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de receber a Cris Rioto aqui. Cris, seja muito bem-vinda. Helena, muito obrigada. Muito feliz e honrada com esse convite de estar aqui conversando com você e com todo mundo que está nos ouvindo agora. Sabe que desde que a gente se encontrou lá na Casa Clã, que você esteve no nosso sarau falando de amor, contando um pouquinho sobre o Caixa de Saída também, o seu projeto lindo que eu acompanho, que é Libra também, eu fiquei muito emocionada e te acompanhando com uma sensação de mais proximidade, né? Então agora a gente se conhece ao vivo, então como é que a Cris enxerga a vida? E tem um olhar muito bonito que eu vejo que você tem para as coisas como elas acontecem. E parece que quando você conta ela nas suas palavras, elas vão ganhando beleza, o que me traz muito conforto e muita calma também. Hum. Mas eu hoje, especialmente hoje, estou numa sensação que é o oposto disso, que é uma sensação de atropelo e de não conseguir acompanhar as coisas, que parece que nessa sensação nada fica bonito, nada fica muito emocionante e eu não dou conta de nada. E antes de começar a gravação, você também compartilhou um pouco isso, que a gente tá difícil de acompanhar tudo. E eu falei, ok, vamos começar por essa parte mais dolorida, porque eu acho que a gente talvez juntas a gente consiga chegar num outro lugar. Mas como tem sido, Cris, para você lidar com todas as demandas, assim, com tudo que a vida pede que a gente faça, e como é que a gente não se perde e não se atropela no meio do caminho, sabe? Nossa, sei bem. Primeiro, é muito especial a gente estar conversando depois da gente ter se encontrado fisicamente, né? Porque esses papos, essas entrevistas, muitas vezes acontecem muito pelo digital. Eu tenho um projeto que nasceu no digital, então é muito especial essa sensação de proximidade que a gente tem por ter se conhecido no ao vivo, no presencial. Então, que delícia começar uma conversa sobre algo tão íntimo que é esse atropelo e essa incapacidade de dar conta das coisas e de conseguir, às vezes, ter uma jornada de calma, né? Ter algum processo de calma, porque quando você fala da beleza que você enxerga, na maneira que eu enxergo e que eu tento trazer isso na linguagem, uma das coisas que me ajuda a lapidar minha palavra e no meu processo de escrita muito é ter essa calma, assim, é ter algum respiro, é tentar decantar, é esse exercício da presença, que é a contramão da nossa natureza, da nossa rotina, tanto no trabalho quanto com tudo que está acontecendo, né, no mundo, no nosso país. Então, não tem como fugir disso, assim. Eu acho que um tanto eu respeito o silêncio que às vezes é imperativo, não dou conta de chegar na palavra, não dou conta, não simplesmente não vem assim. Eu acho que eu respeito essa escassez da beleza também, porque ela também conta história e outro tanto são estratégias que é tentar ponderar o quanto que eu consumo, o quanto que eu espero para consumir, o meu estado para lidar com tudo, com as notícias. Uma parcela a gente não consegue evitar, porque é a vida acontecendo, e também porque eu acho importante estar atento de tudo que está acontecendo, mas eu tento balizar, sabe? Eu tento. A gente até antes de começar a gravar falou de acompanhar podcasts, né? Eu tento conduzir minhas leituras, o meu consumo de conteúdo também muito nesse exercício de escuta. Assim, às vezes eu vou ter muita disponibilidade, vou conseguir ouvir vários episódios e estar por dentro das coisas, outras vezes não tanto. E é essa tentativa, assim, é uma coisa bem hum, viva, né? Não tem muito uma coisa fechada, uma fórmula. Eu vou tateando no processo. Sabe que você trouxe duas imagens que eu acho muito fortes. Essa imagem de decantar, porque parece isso, que as coisas estão mexidas, né? E que a gente tem que deixar elas chegarem no fundo do pote, assim, né? Tem um. E eu. A gente não respeita esse tempo, muitas vezes eu não respeito esse meu tempo, por mais que o Jornada da Calma esteja aqui e eu me proponha isso, mas quantas vezes a gente não passa por cima disso? E às vezes respeitar a escassez de beleza também.
porque eu sinto que tem uma ansiedade que eu entendo que a gente tenha de querer que as coisas fiquem boas, né? De querer que as coisas fiquem bem, de querer que as coisas fiquem bonitas, e às vezes elas não estão. E eu fiquei pensando isso em relação a fases da vida, assim, né? E é claro que a gente não vai conseguir falar de outra fase senão a fase que a gente está, né? Porque senão eu posso imaginar como é que você, eu com 70 anos, com 80 anos, 90, 120, não sei quantos anos vou viver. Eu Uhum. posso imaginar sobre isso, mas eu tenho aqui 37. Então, tá. Então, eu consigo imaginar dentro, eu consigo contar sobre essa minha experiência de vida. Mas eu percebo que cada fase teve uma característica de olhar, de uma tendência para olhar de uma forma, é, e também um aprendizado que a gente vai tirando, né? E aí, hoje eu olho para a Helena de 17 e falo, nossa, tadinha, não sabia de nada. Mas ao mesmo tempo eu olho e falo, ai, mas como é bom ter 17 anos e às vezes não saber de nada e só seguir. Nem sei quantos anos você tem, Cris, mas queria te perguntar sobre sobre as suas fases da vida, assim, como você enxerga momentos que foram marcantes e que construíram também a sua, talvez a sabedoria também de hoje em dia, ter esse respeito a cada uma das fases e ter também esse respeito ao tempo de deixar as coisas decantarem. Perfeito. Eu tenho 32. Achei muito bonito isso que você falou da escassez da beleza, porque também é muito ambivalente, né? Bem essa dualidade que você trouxe. Respeitar o tempo e tentar decantar é o sonho, né? Mas é um privilégio e às vezes é uma impossibilidade. Assim, como a vida real tem muita escassez de beleza. Então, se a gente está falando de se expressar e de escrever, que é o meu trabalho, o seu trabalho também totalmente conectado com a comunicação e com o sensível, essa expressão da escassez também é uma via, é um que entra às vezes não num lugar da beleza, mas numa denúncia, num jeito de colocar também, né? Então, eu acho que eu fico me ouvindo o tempo inteiro. E às vezes você só percebe, não o tempo inteiro assim, mas eu acho que algumas coisas você só percebe depois também. Porque quando a gente fala, não, eu tô aqui tentando ocupar o meu corpo e ter uma escuta ativa e ver o meu limite, mas cada dia você tá de um jeito, e aí você passa e você muda, e o seu limite também não é uma coisa estável. Então, a Cristina de 32 tem uma experiência que a Cristina de 22 não tinha e que a Cristina de 32, mas da semana passada também não tinha, porque ela estava diferente, com outra disponibilidade, vivendo outras coisas. Então, é complicado mesmo, porque não é estático, não tem esse volume, essa flexibilidade, essa disponibilidade, ela sempre é muito não linear. Então, acho que é um constante exercício, assim, nem sei se eu dei muitas voltas, mas se eu conseguir responder, porque eu acho que é tudo muito ambivalente mesmo, assim, essa percepção e esse exercício também, é o perceber e é o conseguir colocar em prática também, né? Com essa ponderação, né, de que uma semana atrás era de um jeito, talvez hoje de manhã fosse de um jeito e agora de tarde está de um outro jeito, e de noite já vai ser diferente. E é engraçado que um amigo meu tinha me escrito agora um pouquinho antes da gente começar a gravação, e aí ele me perguntou como eu tava, eu falei, de verdade, tô meio esquisita, já estive em momentos mais inteiros, mas eu tô meio esquisita, mas eu falei, mas eu sei que estamos no meio do túnel, assim, já vejo a luz, mas ainda falta caminhar um pouco. E brinquei com ele. Daqui a pouco eu vou gravar a Jornada da Calma, e isso, Hum. curiosamente, acelera muito esse processo de sair de lugares sombrios, esquisitos, né? Ele falou: Ah, tô na mesma aqui, daqui a pouco a gente se vê do outro lado, então. E eu fiquei Hum. pensando como é bom também a gente poder compartilhar, às vezes, na miudeza de como a gente está, né? Que tá tudo bem, mas às vezes a gente está sentindo uma coisa diferente. E eu vejo que você tem muito esse trabalho da sutileza.
de entender na minúcia do sentimento, e trabalhando com a linguagem, claro que é a sua ferramenta também, como é que a gente consegue expressar esse um incômodozinho que às vezes a gente não sabe, ou uma percepção que se cristalizou de um jeito, e você fala, não, mas espera aí, pode ser de outro. E também falando de amor, né? Quando que é o grande tema difícil da gente dar conta de todas essas miudezas. Como fica quando você compartilha com todo mundo, Cris? Porque aí eu acho que também é um bicho bastante vivo, né? Que cada poema ou cada texto ele vai ganhando outros significados na leitura de todo mundo. Isso muda, às vezes, a sua própria sensação sobre o que você mesmo escreveu? Muda muito. Que bom que muda, né? Porque é isso, uma vez que você coloca no mundo, eu falo que já não é mais seu, assim, porque ainda mais que eu trabalho muito com pílulas, com frases mais curtas, com esse exercício da síntese, então eu busco dizer algo, mas eu também busco provocar algo para que a leitura diga, assim. Então, às vezes, tem poemas que eles vêm muito num tom de pergunta e algumas pessoas me mandam direct e falam, ai, me explica, por favor. E eu até gosto disso, porque muitas vezes é uma pergunta que nem eu tenho a resposta, e que a intenção não é nem você responder, mas é você movimentar qualquer coisa que te faça buscar, assim, e que te deixe com algo novo e que você caminhe, às vezes, com essa coisinha aberta, porque eu acho que acaba sendo muito mais produtivo você não fechar, né? E a interpretação, a riqueza da interpretação, não só da literatura, mas de todas as linguagens, é essa coisa que amplia o seu olhar e que você costura o seu olhar com o olhar de quem vê e que vai ler com todo o seu repertório e com o seu estado emocional da hora também, e vai preencher com o que está, né, te tomando naquele momento. Então, quando você fala da sutileza, eu acho que para a sutileza existir, ela precisa ter lugar, ela precisa caber, o que é muito desafiador, né, no nosso ritmo, que até conversa com o que a gente falou anteriormente. Sim. E uma coisa que mudou muito para mim e que acho que vai mudar cada vez mais conforme os anos vão passando é perceber que as coisas coexistem e que você pode estar absolutamente arrebatada por algo muito difícil e ter um lampejo de alegria no seu dia, e isso não vai contra a tristeza que às vezes você está carregando. Então, entender isso e entender, não sei se é a palavra, porque não passa pela cabeça, mas perceber que o seu corpo sente tantas coisas ao mesmo tempo e que é muito difícil existir e se afetar pelas coisas e continuar caminhando. E acho que quando eu alcancei alguma maturidade, que eu vi que a gente é complexo e que as coisas acontecem e que uma coisa não anula a outra, eu comecei a dar mais contorno para essas sutilezas, assim, e abrir elas com o mundo, publicar isso engrandece, porque aí cada um preenche com a sua própria sutileza e com o seu tom, e acho que é a beleza da gente dividir, seja no poema ou seja conversando com um amigo e falando, amigo, tô esquisita hoje, mas, né, estamos aqui. Acho que o compartilhar tem essa beleza, assim. Tem uma coisa que sempre me chama atenção toda vez que aparece um poema do Caixa de Saída, né? Seu, no perfil ali, quando a gente está no Instagram. E para mim acaba sempre sendo uma lembrança de, nossa, quanto tempo eu tô aqui, às vezes sem ver nada que me emociona, ou que me para, ou que me tira de uma anestesia, que no fim, às vezes a gente vai para a rede social para desanuviar, para se distrair. E muitas vezes tem o efeito oposto, né? A gente vai ficando Muito. mais cheio do que a gente estava quando saiu, fica mais tempo lá. Mas sempre que aparece um poema, me chama a atenção. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre também a forma como você pensou o Caixa de Saída, para talvez quem não conhece também, está conhecendo agora, ouvindo Jornada da Calma, saber o que estava no seu coração quando você pensou. Mas o fato de não ter um destinatário exato, não ter
um assunto, mas ter uma entrega ali tão grande, aberta, e a gente abrir a nossa caixa de saída de fato, né? Tudo que a gente entrega para as pessoas e entregar para todo mundo. Quando começou o projeto e hoje, como ele é para você, Cris? Qual é a intenção que abastece, assim, todo dia, sempre, para continuar? Ah, que pergunta gostosa. Eu vou contextualizar brevemente o caixa para quem não conhece, né? Que leva o nome caixa de saída, porque é sempre um layout de um e-mail onde eu tento trazer esses não ditos, esses não envios, coisas que às vezes a gente não fala em voz alta, não endereça, e que ocupam um lugar, ainda que não venha para a palavra, ainda que não venha para a expressão direta, se expressa, o não dito está permeando o mundo inteiro. E quando a gente abre essas coisas que a gente costuma não dizer em voz alta, a gente cria conexões genuínas, porque todo mundo tem os seus não ditos. E o Caixa nasceu na pandemia, eu sempre escrevi na caixa de saída do e-mail, porque era um jeito de não perder algumas ideias, alguns insights, algumas coisas que depois eu até gostaria de trabalhar em textos maiores, então eu colocava numa caixa de saída. E na pandemia, a gente sem se encontrar, sem se ver, vivendo aquele horror, aquelas angústias, e eu um dia falei, gente, e se eu compartilhasse, né? E se eu abrisse a minha caixa de saída para eu encontrar as pessoas através, né, desses textos curtos? E não foi com pretensão de nada senão me expressar e me encontrar com as pessoas, e aí cresceu e virou um projeto, e virou um livro. E quando você me pergunta qual foi a intenção do Caixa inicial, que foi um livro expressar, e hoje o residual que fica para mim é o tamanho que as coisas retidas podem ter, assim, quando você abre para o mundo, e claro que eu sei que tem uma intenção de um formato, é um trabalho, eu sempre tive um comprometimento de trazer os poemas, eu trabalho com redação publicitária em agência de publicidade, então tem toda uma intenção de conceito criativo e tal, mas o conteúdo em si são afetos endereçados para quem se reconhecer ali naquelas palavras, e o que fica para mim é que a gente não tem ideia da potência criativa que as coisas engavetadas podem ter, assim. Eu não tinha o hábito de compartilhar, eu escrevo desde sempre, mas eu não tinha o hábito de publicar. E que surpresa feliz foi publicar, porque eu encontrei tantas pessoas, sabe? Através dos não envios. Então, o que eu falo para as pessoas eu incentivo a compartilharem, senão no começo o caixa não tinha nenhum meu nome, então ficava uma coisa até meio misteriosa. Para mim era um lugar de conforto também, porque você abrir o que você escreve é um lugar de vulnerabilidade, né? Você Claro. coloca muito do que você está vivendo e sentindo. Para mim é muito grande, assim, abrir os meus textos, mas é grande para os dois lados, para o frio na barriga e para tudo que você recebe de volta, sabe? Muito especial. Eu queria te perguntar sobre o próximo projeto, que eu não sei o quanto você já pode falar ou quanto não pode falar, mas vi alguns spoilers a respeito e fiquei muito curiosa sobre essa relação também de receber textos. A caixa de entrada lotou, foi isso? É isso. É super incipiente esse projeto, mas eu posso falar sim. Depois de alguns anos de caixa de saída, onde eu abria a minha caixa de saída e naturalmente eu recebia muitas mensagens das pessoas se abrindo, contando relatos. Acho que você se vulnerabilizar, você encoraja outras pessoas a se vulnerabilizarem também, e elas se identificam com o texto e encontram ali um lugar, né, de endereçar. Falei, gente, tem muita coisa guardada e as pessoas naturalmente me enviam. E se isso ganhasse corpo e ganhasse voz? Assim, literalmente voz. Isso poderia ser um podcast, onde essas falas, essas histórias têm um lugar e eu posso amarrar com uma dica literária, com o meu universo da literatura, com uma passagem poética. Então, foi muito desse movimento orgânico do Caixa de Saída das pessoas compartilharem e de eu querer usar esse espaço até para
me exercitar em outra linguagem também, né? Da fala, do áudio, um jeito de me aproximar das pessoas, não só com o texto escrito, mas com esse envolvimento mais humano mesmo, sabe? Uma vontade de dilatar essas humanidades e de incentivar as pessoas também a arejarem as caixas de saída. Tem tanto um medo, né, acho que tem inclusive peça de teatro e filme que fala sobre isso, né, que se abrissem os celulares, né, e todas as mensagens ficassem abertas, então o caos que seria para todas as relações. E eu acho que o e-mail, ele é isso com um pouco de nostalgia dentro, né, porque eu também uso minha caixa de e-mail como lembrete para mim mesmo, mas tem horas que eu penso, nossa, que saudade quando era só o e-mail que a gente administrava, né? Não era o WhatsApp e todas as coisas que vêm na rapidez que vem, como você não consegue escapar desse aplicativo. Então tem, para mim, traz uma sensação de nostalgia, assim. Só que é isso que você falou, a hora que a gente abre tudo, né? Então tá sem senha, tá desbloqueado, tanto o e-mail quanto o WhatsApp, o celular, qual for o meio, e a gente se expõe, se expressa, dá voz para esse não dito, tem o risco que isso tem, e tudo bem, e a gente vai calculando também esse risco, né? A gente também vai aprendendo com o tempo o que que dá e o que que não dá, para quem que dá para abrir, mas encontra do outro lado outra pessoa também disposta a muito isso, né? Aí queria te perguntar sobre a experiência também de dar aula, de compartilhar, de fazer oficina, porque aí eu acho que entra num outro lugar, né? Que é que é quase a sensação que eu tenho aqui com os ouvintes do Jornada da Calma, que eu falo, eu não sei se eu sou muito ingênua, se sou muito... mas eu tenho a sensação de muita proximidade com quem está ouvindo, de muito conforto, de muito seguro. Estamos em casa aqui, falando no Jornada da Calma. Ainda que seja aberto, ainda que todo mundo escute. Mas quando você está com, enfim, alunos, eu acho que isso deve ser ainda mais forte. E como é que é para você tá nesse lugar também, Cris, de ensino, né? De usar também essa ferramenta. Ai, muitas coisas legais que você trouxe. A primeira que eu fiquei pensando é no e-mail, ele realmente, quando a gente, hoje em dia, muito no lugar de trabalho, né, corporativo, mas o e-mail é uma carta contemporânea, assim, você não manda uma coisa que você não pensa, não senta, não organiza, um conteúdo um pouco mais, não sei se denso, mas com outra profundidade, né? Então, quando você convida o outro a abrir essas caixas, seja nesse projeto novo que ainda não tem uma data para nascer, mas que está em processo, ou numa oficina de escrita, as coisas vêm e não tem como ser diferente, né? Porque a gente está trabalhando com algo tão sensível, com algo tão genuíno. O seu podcast, assim, o ambiente que você constrói, as pessoas que você traz, as pautas que você trabalha, não tem como a pessoa não se sentir próxima, né? Porque é um convite íntimo, é uma conversa íntima o que a gente tem aqui, né? Por mais que ela seja amplificada, mas a gente fala de coisas íntimas. E não tem como ser diferente. Assim, num processo de oficina de escrita, a coisa mais maravilhosa para mim, né? É o quanto eu saio transformada, porque as pessoas chegam com as expectativas tanto da técnica e de processo de escrita e todo o repertório que eu levo, mas também eu saio tão nutrida, sabe? Eu aprendo tanto e não tem como não ser diferente. Eu aposto que para você também, assim, as trocas, quando você vai aberto, você sabe que é muito fértil, assim, seres humanos que se encontram e que aí, né, nas oficinas de escrita tem vários dispositivos criativos e repertórios e linguagens outras, porque eu também venho de uma formação de artes cênicas, então eu trago cinema, não só a palavra é a minha via, mas o que permeia o repertório é o mundo e tantas outras expressões artísticas. E aí, às vezes, o que a gente precisa é ter um compromisso, sabe? Vou fazer uma oficina semanal onde vou receber essas provocações artísticas, essas perguntas, esses dispositivos, esses gatilhos. E aí é um encontro
muito grande que acontece. Então, é uma experiência que me emociona muito, que eu saio sempre transbordando assim das aulas. Eu realmente me envolvo, eu não consigo ter um lugar de. Ah, eu acompanho, por exemplo, as pessoas que me seguem, eu passo a acompanhar, porque eu me abro totalmente, assim, eu não consigo fazer diferente, eu me abro no sentido de abrir espaços mesmo para receber, porque eu tô mexendo com um material que eu sei que é muito sensível para a pessoa que tá ali. Alguém conseguir, às vezes, se vulnerabilizar e ler um texto em voz alta, eu sei que aquilo é muita coisa para aquela pessoa. E eu olho para isso com a importância que eu sei que tem, sabe? Então não tem como aquilo não ficar comigo também. Então é muito transformador, é muito inspirador, é algo que eu acho maravilhoso e ai, eu amo dar oficinas de escrita. É muito bom que os olhos vão ficando cada vez mais brilhantes, os sorrisos maiores e a gente não consegue se controlar, né? É bom quando a gente tem essas vivências e que elas fazem parte do dia a dia. Recentemente, uma amiga que já esteve aqui no Jornada da Calma me ajudou num processo, na condução de um processo que é muito legal quando, enfim, amizade é uma coisa muito linda e quando você ainda tem isso, pessoas incríveis que são suas amigas e quem tem habilidades e dividem essas habilidades com você é o melhor dos mundos. E ela Perfeito. me ajudou num processo está me ajudando num processo de descoberta de valores, né? Que é um tema que eu tenho muitas vezes trazido aqui no Jornada da Calma também. E o primeiro exercício que ela propôs era para você fazer uma lista sobre coisas que são significativas para você. Assim, o que que acontece no seu dia a dia que é significativo para você? E eu fiquei numa emoção muito grande de olhar para aquela lista, e é muito tempo que você fica fazendo a lista, então você tem tempo de falar, não tem mais nada, e descobrir mais 15 coisas depois, e falar, não tem mais nada, e descobrir mais 15 coisas depois. A hora que eu terminei a lista, eu olhei e falei, que privilégio, bênção, presente da existência, poder ter uma vida em que você vê significado em tantas coisas, que no final são significativas e fazem parte de fato do meu cotidiano. Eu fiquei muito feliz de ver isso. E Uhum, foi um pouco a sensação que eu tive de você descrevendo a oficina, assim, ó, que bom que tem uma coisa que é tão significativa e que de fato faz parte de como você vive os seus dias. E eu queria te perguntar um pouco isso, assim, você contou um pouquinho sobre rotina, né? Sobre o trabalho também em agência que continua, e livro, e oficina, e podcast agora, enfim. Como como você estrutura, se é que tem uma estrutura rígida ou não, não sei, mas como você pensa a sua semana e o seu dia, assim, de forma que tenha espaço, que foi uma coisa que a gente falou bastante, para essas coisas que são significativas, que a gente dá valor, e que também tem um espaço para as coisas da rotina que são importantes, ou das obrigações que talvez a gente nem ache importante, nem queria, mas a gente é adulto e a gente sabe que a gente tem que fazer. Como uhum, você pensa essa estrutura de agenda mesmo para também ter espaço para respirar e para escrever e para, enfim, se inspirar. uhum. Olha, é intenso, é, para além do volume mesmo, porque assim, o meu trabalho me exige muito criatividade e mentalmente o meu trabalho aqui falando da agência de publicidade. E aí, por outro lado, o meu trabalho autora, poeta e criadora de conteúdo do Caixa de Saída ou é, todos os projetos que vêm a partir do Caixa, assim, é um lugar de criatividade, mas da sutileza, da sensibilidade, mas que também precisa ter alguma ordem. Então, ter uma rotina, para mim, é quase fundamental para que a sutileza possa ser capturada de alguma maneira, assim, sabe? Mas não é sempre que eu consigo. Mesmo eu sabendo disso, a minha rotina às vezes está completamente bagunçada e eu vejo o impacto disso na minha criação, sabe? Não no sentido de qualidade, talvez, mas também sempre vai implicar, mas eu digo no sentido do processo, de ser mais sofrido, sabe? Quando eu não tenho
as coisas encaixadas, porque mesmo quando você tá numa intensidade, numa demanda em muito volume, mas você tá ali com as coisas minimamente encaixadas, que vão mudar de plano, enfim, acontece, é, flui de um jeito menos sofrido, né? Menos cansativo. Eu prefiro muito mais acabar o dia cansada pela quantidade de coisas que eu fiz, no sentido de volume de coisas, do que porque uma coisa atropelou a outra, e aí uma coisa não conseguiu ter espaço porque a outra veio à frente. Então, organizar a rotina, tendo trabalhos que precisam dessa clareza mental de alguma maneira e que, né, acontecem em paralelo, para mim é fundamental. Então, acordar cedo e ter as minhas manhãs para mim mesma, fazer exercício, porque eu fico muito na mente. Então, voltar para o meu corpo, lembrar do meu corpo, sabe? Eu trabalho de home office, então não é sempre que eu encontro as pessoas, que é uma coisa que faz diferença para mim. Eu sou super sociável, eu sou do encontro. Então, tem algumas coisinhas que precisam marcar minha rotina, sabe? Ter um dia que eu vou trabalhar num café com uma amiga para eu poder estar perto, sabe, das pessoas e todas essas ferramentas são estratégias que orquestram o meu criar e o meu bem-estar no processo de criação, assim, principalmente. Tem uma coisa que ainda bem que ficou para trás. Às vezes eu acho que a gente tem recaídas, mas eu acho que ficou para trás definitivamente essa ideia da criação sofrida, como se você precisasse ter noites mal dormidas e perder a saúde, a qualidade de vida para poder ser criativa. E você fala, não, gente, vamos viver bem e ser criativo, né? Exatamente, é muito mais nutritivo, construtivo, romantizar algo que te adoece. Assim, não tem como, não vai ser sustentável. Em alguns momentos da vida a gente sabe que sim, vai ter muita coisa e você não vai estar no cenário ideal para criar, e é assim, assim, a vida é assim, mas ter os seus métodos e entender que isso precisa ser uma exceção, eu acho bem importante, assim, porque também é muito fácil naturalizar o caos, né? Ainda mais se as pessoas Sim, ao seu redor também naturalizam, parece que você pensar em alguma ordem é você que está errado. Então, é importante ter essa consciência, assim, que ela é muito fácil de ser consumida, assim. sim. Nossa, sim. Nossa, queria te agradecer, Cris, por ter aberto um espaço na rotina e na agenda para a gente ter essa conversa, mas também pela organização do sentir, assim, parece que aconteceu enquanto a gente foi conversando, e eu acho que tem justamente a ver com isso que você falou, que é importante para você do encontro, que acho que se fosse pessoalmente a gente pudesse terminar agora com um abraço, ia ser mais gostoso e mais poderoso ainda, mas mesmo sendo virtualmente e tem a barreira física, né, de um computador e uma tela entre nós, um microfone, um monte de coisa, mas ainda assim tem um encontro, tem uma disposição para essa conexão. E eu acho que isso é o que estrutura a minha vida e talvez a vida de humanos, né? Não é à toa que a gente vive junto. Então, queria te agradecer por essa disposição e abertura. É sempre bonito, me emociona, fico feliz. Obrigada. Imagina, é uma honra para mim, assim, é um prazer, eu estou muito feliz, eu saio da nossa conversa preenchida, sabe? Eu acho que tem muito isso também, de coisas que a gente reserva um espaço e se dedica, mas que você sai nutrido daquilo, sabe? Ao invés de você sair mais cansada, você sai preenchida, essa é a palavra, assim, e buscar priorizar esses encontros de qualidade, sabe? Onde você tá ali, eu acho que é, assim, algo que eu tenho refletido muito a respeito. A quantidade, assim, não faz tanto sentido você ter um tempo, reservar um espaço para você estar ali, sabe? A gente tá aqui, eu tô te ouvindo, a gente tá trocando. Eu saio daqui muito grande depois dessa conversa, então não tem como eu não te agradecer. Muito obrigada. Ai, obrigada, obrigada. É bom a gente ficar assim, bem ocupando o nosso espaço, que é de direito, que todo mundo tem, que às vezes a gente fica meio encaixotado, não precisa também. Obrigada por estar aqui, Cris.
E obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma também. Eu espero que você tenha compartilhado dessa mesma sensação ou de muitas outras. Tem muito espaço para sutileza aqui, tantas portinhas que a gente abriu, tantos assuntos que a gente puxou e sentimentos que a gente compartilhou. Então, espero que encontre solo fértil aí no seu coração também. Depois conta pra gente o que você sentiu, como você recebeu toda essa conversa. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.